Pronto, começou a gravação. Então, pessoal, boa noite. Nosso segundo encontro do curso Literatura de Ancestralidade Negra, com a professora Beth Cardoso. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Eu queria só iniciar esse encontro lembrando uma coisa que eu estava falando antes de iniciar a gravação com os participantes, que, para além dos encontros síncronos, né, sempre às quintas-feiras, com exceção do dia 30, que é emenda de feriado, para além dos encontros síncronos, nós temos os momentos assíncronos. Ao longo da semana, nós estamos utilizando a plataforma do Google Classroom, e nela nós iremos postando informes, materiais, atividades, tá bom? E já nesse meio tempo, né, nessa última semana, nós colocamos duas coisas lá, 2 links, né? Um é um formulário no qual a gente quer conhecer um pouquinho mais os cursistas que estão participando dessa formação, saber o conhecimento prévio que vocês já tinham do tema, tem um espaço para colocar comentários, o que estão achando, as percepções, ou até algum apontamento que vocês achem pertinente, e também um pouco do itinerário, né, formativo de vocês, saber se vocês têm produção acadêmica, se fizeram pós-graduação, pesquisa, mestrado, doutorado, ou se tem interesse em fazer futuramente, e as familiaridades ou até pesquisas, se for o caso, dentro do tema do curso, tá? Então, assim, para conhecer um pouco o grupo, nenhuma das respostas ali é obrigatória. Às vezes a pessoa fala, poxa, eu não tenho mestrado, eu não tenho muito conhecimento no tema, será que eu estou no curso certo? Pelo contrário, tá sim, com certeza, né? É mais para a gente conhecer mesmo um pouquinho mais os participantes. Então eu vou deixar o link aqui novamente também no chat, mas já está no Classroom, para quem não preencheu. Tivemos por volta de uns 40 professores que responderam. É rápido, não leva nem 5 minutinhos, já é um bom número, mas como estamos com por volta de 80, 85 participantes, queremos conhecer todo mundo um pouquinho melhor. Tem alguns professores que eu conheço há anos, que estão nessa formação, mas eu não conhecia alguns detalhes que a gente perguntou lá, e é legal conhecer, sempre tem algo a conhecer, e isso vai acabar aparecendo na formação também, esse percurso de vocês. E a segunda coisa é que a Beth compartilhou já um material inicial do curso, pensando já nesse encontro de hoje e no encontro da semana que vem. São leituras, como ela mesmo tinha pontuado no primeiro encontro, que vão fazer parte desse nosso trajeto. Algumas são leituras complementares, outras são referenciais teóricos fundamentais, né, que estão norteando esse encontro formativo, os conceitos, né, que estão sendo tratados nessa formação. Então, quem já explorou esse material vai perceber que tem lá autores relevantes, assim, de grande impacto para a gente pensar num trabalho literário dentro do tema do curso. E temos desde Conceição Evaristo ao Kabengele Munanga. Então a Beth fez um repertório bem amplo, né, com diálogo da literatura com artes. Ela vai falar melhor, mas eu estou dando minhas percepções, gostei muito do material, alguns autores que eu não conhecia, que eu vou estudar bastante também. Então a ideia é essa, pensar nessa formação não só nas aulas, mas tendo um aprofundamento, fazendo as leituras prévias para também trazer alguns apontamentos que vocês achem pertinentes, tá? A gente sabe que mandamos agora na terça, né? Eu postei na terça o material, então obviamente não vamos cobrar, e aí leram tudo, né? Mas a ideia é ter, ao longo dos encontros, ao longo desse mês que nós estaremos juntos, vocês vão fazendo as leituras, trazendo as questões que achem pertinentes, que a Beth vai trazer muito desses autores no encontro, mas é importante também ter os apontamentos de vocês nas leituras, e esse material vai ficar disponível a longo prazo, pensando numa formação contínua, que vocês possam retomá-los, levar para a GEIF, temos coordenadores pedagógicos aqui no nosso curso, então um CP que possa levar para o grupo, fazer uma discussão de algum desses textos. Eu acho que se a gente tem esse compromisso antirracista nas escolas, e pensamos do direito da literatura numa perspectiva de bibliodiversidade, esses autores que a Beth tem trazido, né, para a nossa leitura complementar, eu acho que vão contribuir não só para quem trabalha diretamente em sala de leitura, que trabalha no dia a dia, né, cotidianamente com literatura, mas queremos que
que essa discussão chegue em todos os educadores e, consequentemente, chegue no máximo de estudantes também. É isso, minha fala inicial. Então, vou pôr os links aqui também no chat, tá bom? Para quem não conseguiu ainda ter acesso aos materiais e acesso ao formulário. E, mais uma vez, Beth, muito obrigado. Parabéns já pela aula da semana passada. E agora, passa a bola para você. Obrigada, Samir, pela essa fala introdutória tão contundente, com tantos acertos. Muito obrigada, viu? Essa questão, eu noto na sua fala uma preocupação em, vamos dizer, acalmar os participantes com volume de leitura, né, com a variedade de texto. E você faz muito bem em tomar essa iniciativa, porque, de fato, a intenção não é criar ansiedades, né, e nem testar limites. A intenção é que a gente forme um repertório, uma bibliografia e um campo de leitura constante. Então, de modo algum, eu imagino que vocês façam a leitura, a massa de leitura que eu estou propondo semana a semana, para chegar aqui com tudo lido, fichado, discutido, né? Quem conseguir, ótimo. Muitos textos, acho que algumas pessoas aqui podem até já ter lido. Quem não conseguir, não vai ter prejuízo algum em acompanhar o debate, em acompanhar a discussão, em opinar, né? E esses textos, eles vão voltar, né? Em outras aulas, em outros encontros, eles vão voltar. Outra coisa, Samir, que eu gostaria de reforçar é que eu preparo essas aulas, esses nossos encontros, enfim, para um curso de pós-graduação. Né? Então, os textos são textos que não costumam circular em nível de graduação. Né? São textos que exigem uma reflexão mais demorada, mais verticalizada, porque eu leio esse grupo como um grupo, né, de pós-graduação. Né? Todos aqui já fizeram graduação, já têm uma estrada como profissionais da educação, alguns, inclusive, já com mestrado, com doutorado. Então, esse é o ambiente que a gente está buscando de debate, né? Mas o que me interessa é ouvir muito da experiência de vocês em sala de aula, né? Que vocês tragam textos que estão trabalhando ou que têm vontade de trabalhar também para compartilhar. E aí, com o tempo, aqui no decorrer do curso, a gente vai aprimorando essa partilha de textos e de referências, né? Acontece muito dos alunos me indicarem leituras, e eu fico muito contente com isso. Acontece muito de alunos me apresentarem autores que eu não conhecia. Então, isso também é algo que vocês podem fazer, né? Olha, Beth, tem aqui esse autor, esse romancista, ou esse teórico, ou esse filósofo africano da Guiana Francesa, que eu acho que interessa com o que você está falando. Isso é maravilhoso. E a gente vai aqui crescendo juntos, tá bom? Eu preparei hoje uma aula mais conceitual, mas também separei 2 poemas para nossa análise, um poema da Conceição e um poema da Carolina, que, como é o ponto alto da aula, vai ficar mais para o final, né? Que é nosso momento de alegria, que é quando a gente vai para a literatura. Antes, nós vamos fazer uma trajetória mais conceitual, tá bom? Eu não sei se eu dei boa noite devidamente, mas ainda é tempo de dizer boa noite, pessoas queridas. Vamos juntos mais nesse momento mais esse momento de reflexão. Eu vou compartilhar a tela, que a Nossa Senhora das Telas nos ajude. Vamos lá.
Deu certo, Samir? Tá carregando, peraí, tá? Agora foi. Deu Foi? certo. Vamos ver se ela está se movendo. Tá se movendo. Pra mim tá Oi? perfeito, professor. Foi. Legal. Ah, então, hoje deu bom. Nosso segundo encontro, o título da nossa formação, Literatura de Ancestralidade Negra, Definições e Historiografia. Até hoje vai ser um dia bom para a gente discutir esse literatura de ancestralidade negra, que é um termo que eu venho usando, e hoje a gente vai entender aqui um pouco por quê, e quero ouvir vocês também para ver se isso faz sentido. Então, assim, literatura negra, um conceito em construção. Eu indiquei para vocês o livro do CUT, Literatura Negro-Brasileira, um artigo da Conceição Evaristo, maravilhoso, assim, um artigo... Quem não leu, e quem está, assim, com o tempo muito corrido, e tem tempo para ler só uma coisa, leia o artigo da Conceição. Ele traz, especialmente, pessoal, para quem de repente está retornando de um tempo sem estudar, ou para quem está começando nesse tema, esse é um texto de entrada muito precioso. Por quê? Porque a Conceição ela vai fazer daquele jeito doce de Conceição, daquele jeito carinhoso, daquele jeito que abraça, ela vai fazer uma retomada da trajetória da literatura negra no Brasil, né, do personagem negro no Brasil, da recepção da literatura negra no Brasil. Só esse artigo da Conceição dava para a gente ficar aqui o encontro todo, lendo juntos parágrafos, destacando parágrafos, mas nosso tempo é um pouco curto, eu vou passar mais rápido pelo texto dela, mas indico muito a leitura. Tá? E quando eu estiver falando do texto da Conceição, ou mesmo o texto do CUT, e a pessoa aqui que leu, né, que fichou, que fez nota, que grifou e quiser comentar, quiser chamar a atenção de algum ponto que eu não chamei, que acho importante, por favor, fique à vontade. Eu não estou vendo vocês, então não adianta agora levantar a mão. Então, por favor, podem me cortar de voz, de viva voz. Eu estou tentando melhorar a questão de ler chat. Então, agora são 7h20, daqui uns 15 minutos eu vou parar a apresentação e vou lá olhar o chat e respondo o que tiver ali, tá bom? Prometo. Bom, eu vou começar por um texto aqui, que é o último que eu estou indicando, esse, do Eduardo Assis Brasil, por um conceito de literatura afro-brasileira. Também um artigo precioso em que ele vai fazer toda uma discussão complexíssima em poucas páginas. E ele tem um momento ali, no final da introdução dele, que ele resume as características do que ele acredita que seja uma literatura afro-brasileira. Veja. Então, já apareceu aqui, só nessas telas, literatura de ancestralidade negra, literatura negro-brasileira e agora literatura afro-brasileira. Então, vocês vejam, é um conceito que está em construção. Acho que no título da Conceição também, a Conceição fala literatura negra, uma poética de nossa afro-brasilidade. Veja que aqui ninguém está concordando, né? Cada um deu nome. O Cabenguele, arte afro-brasileira. Cada um deu um nome para esse objeto. Então, de fato, é um conceito em construção. Há discussões belíssimas, né? Sobre por que um e não outro, né? E a gente aqui quer apresentar as principais tendências, né? E vamos conversando para ver o que faz sentido para vocês, tá bom? Então, o Eduardo, ele vai dizer assim, de imediato, impõe-se indagar.
O que torna a escrita afro-brasileira distinta do conjunto das letras nacionais? Interessante, não é? Qual a especificidade? O que faz eu pegar um livro do Milton Ratum e um livro da Conceição Evaristo e dizer, esse livro aqui é literatura negra, esse não? Quais são as especificidades? Outra pergunta interessante. Que elementos diferenciam e conferem especificidade à produção literária dos brasileiros descendentes de africanos? Veja a sutileza que ele está colocando aqui. Agora ele está falando de produção literária. Existe um modo... Vamos mudar a pergunta. Existe um modo de produzir literatura que é próprio das pessoas afro-brasileiras? A gente faz diferente? Outra pergunta interessante. Descartados fatores extraliterários, algumas constantes discursivas se destacam e têm sido utilizadas como critérios de configuração dessa literatura. Então, ele está falando assim, ele está colocando duas questões, e depois ele diz, bom, tem aí constantes, consigo ver especificidades. Então, agora ele vai elencar. Em primeiro lugar, a temática. Se eu não me engano, serão 5 itens, tá? Então, esse é o primeiro. A temática. O negro é o tema principal da literatura negra, afirma Ottaviani, que vê o sujeito afrodescendente não apenas no plano do indivíduo, mas como universo humano, social, cultural e artístico de que se nutre essa literatura. Então, aqui o Eduardo buscou essa citação do Ottaviani para dizer que o negro tem que ser, da literatura negra, o negro é o tema principal. Acho que todos concordamos. A pessoa negra é o tema principal. No que diz respeito ao universo humano, né? O universo humano a gente pode entender aqui como subjetividade. As questões sociais, políticas, históricas, a temática desdobrada a temática em desdobramentos culturais e artísticos, atravessando essa literatura. Um segundo tópico para que uma literatura seja considerada literatura negra, isso segundo o Eduardo, tá bom? Eduardo de Assis. A autoria. Ou seja, uma escrita proveniente de autor afro-brasileiro. E, neste caso, há que se atentar para a abertura implícita no sentido da expressão, a fim de abarcar individualidades muitas vezes frustradas, oriundas do processo miscigenador. O que ele quis dizer aqui? Processo miscigenador, ele está falando dos pardos, pessoas afrodescendentes que têm a pele mais clara. Por exemplo, o meu caso. Né? Então, ele está aqui... Ai, desculpa, a Maia latindo. Minha filha que chegou. Ele está aqui falando de esse termo autor afro-brasileiro, vai abrir o leque, né? Para as pessoas miscigenadas. Tudo bem. Veja que esses itens, temática, autoria e os outros que virão, para ser considerado literatura afro-brasileira, esses itens têm que todos eles acontecer, tá bom? Então, do ponto de vista do Eduardo de Assis Duarte, se a temática for o negro, mas o autor não for afro-brasileiro,
não é literatura negra. Bom, nós vamos discutir isso. Terceiro, o ponto de vista. Ele diz, com efeito, não basta ser afrodescendente ou simplesmente utilizar-se do tema. É necessária a assunção de uma perspectiva e mesmo de uma visão de mundo identificada à história, à cultura, logo a toda problemática inerente à vida desse importante segmento da população. Nas palavras de Zillah Bernard, essa literatura apresenta um sujeito de enunciação que se afirma e se quer negro. Né? O que a Zillah está falando aqui, e ele está reforçando? Essa pessoa afrodescendente, que para escrever uma literatura onde o tema principal é o povo negro, precisa estar racializada. Ela precisa ter consciência desses processos todos. Percebem a diferença? Né? Porque pode ser uma pessoa, o tema pode ser o povo negro, a pessoa pode ser afrodescendente, mas ela não está racializada. Ela pode não se colocar dentro dessa questão, ela pode não assumir um ponto de vista racializado. O quarto componente é a linguagem. Aqui eu acho que a gente entra no... que é o meu tema, é esse momento da minha pesquisa, né? É a minha pergunta de pesquisa. Tem um jeito, existe uma maneira, um modo, uma linguagem, uma poeticidade, uma estética específica do escritor afro-brasileiro? Né? Essa é a minha pergunta de pesquisa. Então, ele está falando aqui, esse quarto componente é no âmbito da linguagem, fundado na constituição de uma discursividade específica, marcada pela expressão de ritmos e significados novos, e mesmo de um vocabulário pertencente às práticas linguísticas oriundas de África e inseridas no processo transculturador em curso no Brasil. Então, essa linguagem que esse autor afrodescendente, com ponto de vista racializado, com tema sobre o povo negro, a linguagem que ele usa expressa os 3 itens anteriores. Para ser literatura negra, tem que expressar os 3 itens anteriores. Sigamos. E um quinto componente aponta para a formação de um público leitor afrodescendente. Adoro esse quinto componente, gente. Né? Então, a formar essa literatura com os outros 4 itens anteriores, ela ainda tem que agregar mais um. Formação de um público leitor afrodescendente, como fator de intencionalidade próprio a essa leitura e, portanto, ausente do projeto que norteia a literatura brasileira em geral. Isso é muito disruptivo, né? Então, quer dizer que essa pessoa, vamos recapitular, essa pessoa afrodescendente, para escrever literatura onde o povo negro é o tema central, ela tem um ponto de vista racializado, a linguagem é intencionalmente racionalizada e ela busca formar um povo leitor afrodescendente, né, que na leitura, que na aproximação, ao lidar com esse livro, com essa obra, perceba toda a racialização que está envolvida e se coloque como um leitor racializado também. Né? Então, esse ponto me parece importantíssimo. Então, para o Eduardo, isso é literatura negra. Uma literatura que tenha esses 5 pontos. Aí ele vai fazer alguns adendos. Lembramos aqui as reflexões de Edmilson de Almeida Pereira, que aponta o risco dos critérios étnicos e temáticos funcionarem até como censura prévia aos autores negros e não negros. Em seguida, o ensaísta defende a adoção de um critério pluralista, a partir de uma orientação dialética,
que possa demonstrar a literatura afro-brasileira como uma das faces da literatura brasileira. Esta mesma sendo percebida como uma unidade constituída de diversidades. Então, vocês viram semana passada que nós vamos investir muito tempo, um bom tempo, na leitura do Edmilson de Almeida Pereira. Então, logo, logo chegaremos ali, cenas do próximo capítulo. Por hora, né, fica essa advertência dele, que faz muito sentido, né? A questão do critério étnico e temático, ela pode restringir, né? Então, por exemplo, uma escritora afrodescendente como eu não escrevo. Os meus livros, eu tenho 3 livros publicados. Nenhum deles é sobre o povo negro. O meu romance é sobre ditadura brasileira. Entre outras coisas, né? É também um livro sobre literatura, sobre livros, sobre leitores. Mas, enfim, não tem um atravessamento racial. Isso faz com que eu não seja uma escritora negra? Não, eu sou uma escritora negra. Os escritores negros, as escritoras negras, eles podem escrever sobre qualquer coisa. Eles não estão destinados a serem escritores de um tema só. A literatura é diversa, é ampla, né? Todos os escritores, todos os artistas podem e devem se expressar através de temas e perspectivas e linguagens das mais diversas, dentro do projeto que ele está artístico que ele está desenvolvendo. Então, esse adendo é bem interessante. Agora, o meu livro não é literatura negra, isso eu concordo. O meu livro não é. Mas o fato dele não ser literatura negra não faz com que eu não seja uma romancista negra, né? Não sei se vocês estão... Não sei se eu me fiz entender e não sei também se vocês concordam com isso. Mas eu acho que é um adendo interessante. Bom, eu vou dar uma parada aqui, porque eu acho que a gente tocou. Vou voltar aqui com vocês. Acho que a gente tocou. Agora eu tô na tela, tá? Se alguém quiser levantar a mão, pode fazer isso. Vou dar uma olhada também no chat para ver se tem alguma pergunta. E se alguém sentir vontade de comentar até aqui, nós vamos, a partir de agora, ver um pouquinho do que o CUT define como literatura negra brasileira. A Liana quer falar. Pode falar, Liana. Boa noite, professora. Boa noite. Então, desses pressupostos que foram colocados aí, para mim só não está clara a questão da linguagem, o que seria uma linguagem característica. Porque, por exemplo, pensando numa literatura indígena dos povos originários, né, onde a gente tem falantes de línguas originárias ainda, então, para mim fica bem evidente essa questão. Agora, nessa literatura, eu não consigo perceber qual seria uma linguagem que seria característica, porque o português veio e ficou como sendo a língua oficial para toda a população, e eu não consigo perceber, assim, como seria, porque foi muito impositivo, né? Por mais que a gente tenha várias palavras originárias dos povos africanos, não existe uma língua falada, não tem essa proximidade, não sei, eu estou perguntando porque não consigo perceber, assim, se puder explicar melhor. Alguns autores, como, por exemplo, Abdias do Nascimento, ele tem um poema inteiro em Yorubá, né? Um poema longo. Muitos dos autores afrodescendentes utilizam palavras, expressões em Yorubá, né? Quem leu Defeito de Cor sabe, né? O uso que a Ana Maria vai fazendo do Yorubá, por exemplo. Eu estou falando em Yorubá porque foi metade, né? Sabemos hoje que metade dos escravizados
sequestrados e trazidos para o Brasil falavam Iorubá, né? Eram de nações diferentes, de territórios diferentes, mas esse idioma os unia. Bom, o que a Liliana está perguntando faz todo sentido a pergunta dela, né? Então, como que é essa linguagem? Esse aspecto que eu te dei, Liana, agora, que foi o aspecto dentro... Você me perguntou, linguagem como vocabulário, como vocábulos. Então, a minha resposta é essa. Quando os autores afrodescendentes trazem palavras, vocábulos, provérbios, ditados, citações em idiomas africanos. Então, fiquei dentro do que você me perguntou. Mas eu vou um pouquinho além. O que a gente está querendo delinear hoje é uma poeticidade afrodescendente, né? Será que o escritor afrodescendente tem um modo de escrever diferente? Sabe? O modo como ele usa a linguagem para construir imagens, para sensibilizar, para emocionar, né? Como ele descreve um espaço, o modo como um escritor negro mergulha na subjetividade de um personagem, o modo como uma escritora negra aproveita, trabalha, explora a sonoridade das palavras em um poema, é específico? É uma pergunta, tá? Não está respondida ainda. Então, estou respondendo a sua pergunta com outra pergunta. Mas a hipótese é que sim. É que sim. E que a literatura negra tem um modo específico de existir. Tá bom? O nosso trabalho agora, especialmente o meu, que me candidatei a esse trabalho, é comprovar isso, digamos, academicamente, cientificamente, né? Não sei se eu respondi, mas a gente está aqui no diálogo, tá bom? Deixa eu ver aqui no chat. A Regiane fala assim, essa questão da literatura afro é a mesma de literatura periférica? Qual a diferença para uma literatura normal? Né? Acho que ela tá aqui tentando buscar um paralelismo com a questão da literatura periférica, porque há, de fato, uma questão conceitual. O que é literatura periférica, né? É a literatura feita por quem mora na periferia, ou porque tem origem periférica, ou quem trata, né, tem o tema periférico? Eu acho que sim. Do mesmo jeito, Regiane, que tem a questão do que é uma literatura escrita por mulheres, né? Será que tem uma especificidade? Não tem? Enfim, esses conceitos, a construção desses conceitos não é exclusivo de literatura negra, né? Perpassa outros gêneros, né? A própria literatura infantil, né? Quem estuda sabe que é uma discussão do que é essa literatura. Liana, você quer falar ainda? Você está com a mão levantada? Sim, na verdade... Não, vou baixar. Obrigada, Liana. Então, quem está agora na fila é a Ana Maria. Isso, boa noite. Na verdade, eu fiquei com uma questão em relação à poeticidade da literatura negra. Uhum. E aí eu me pergunto se ela seria recorrente na literatura de autores negros ou só na literatura considerada negra. Se ela se liga de alguma forma à existência, à resistência desse sujeito autor, às pressões sociais, à perseguição social e ao estigma que muitos de nós sofremos ao longo da nossa caminhada, o que faria com que a forma de construção dessa escrita transparecesse essa vivência. E aí eu posso ampliar para a literatura feita por autores negros ou só para a literatura negra mesmo, que traz essa temática? Eu não entendi, Ana Maria. O que é uma literatura negra que não é feita por autor negro? Não, é que eu tenho uma dificuldade, por exemplo,
de pegar uma literatura de escritor negro e imaginá-la como uma literatura acho que eu não me expressei direito, na verdade, que traz a questão afro em seu texto. Por exemplo, o livro da senhora, que vai tratar sobre a ditadura militar e outras questões. É uma literatura de escritora negra, isso não há dúvida, mas ela não traz a temática negra. E, se na sua pesquisa existe essa distinção. Entendi. Você está perguntando assim, se um autor, uma autora negra, que não está tratando do tema negro, se mesmo assim existe um estilo de escrever negro. Exato. Muito boa pergunta, Ana Maria. Muito boa pergunta você está colocando. Eu acho que conforme as nossas pesquisas forem avançando, em termos de conseguir delinear essa linguagem, essa poeticidade negra, a gente vai poder, em posse dessa delineação, desses aspectos, a gente vai poder partir para esse outro tipo de análise que você está colocando. Tá? Hipoteticamente, a minha resposta para a sua pergunta seria sim. Eu acho que o povo negro, os descendentes de povo negro, têm uma maneira própria de organizar uma história, de contar uma história, de sentir uma história. Eu diria que sim. Mas o nosso trabalho de comprovar isso ainda está em andamento. Você formulou uma pergunta muito boa. Agora o José Carlos quer falar também. José Carlos? Microfone, desculpa. Claro, vai lá. Eu acho que a gente só vai ter uma visão mais ampla do que é uma literatura, né, afro, se a gente começar a tirar muitos autores da invisibilidade. Tem muita gente que a gente não conhece ainda, né? A gente está assim, quantos autores negros a gente conhece realmente? Tem muitos, né? Cada dia se surpreende, aparece, a gente vai descobrindo outros autores. Eu acho que para ter uma definição melhor, a gente tem que tirá-los da invisibilidade. E esse é o papel da escola, né? Porque Carolina Maria de Jesus, até o ano 2000, pelo menos, eu não lembro de escolas trabalhadas de Carolina Maria de Jesus. Conceição Evaristo, não são todas as escolas que trabalham, né? Os alunos dificilmente têm contato com autores negros durante o ano todo, talvez um texto ou outro. A sociedade também começa agora a se interessar um pouco mais pelo tema. Mas, assim, a gente só vai poder definir melhor mesmo quando todo mundo ajudar a tirar da invisibilidade. Quando trazer à tona, levar para a escola, levar para os alunos conhecerem os autores afros, né? A gente tem que começar a pensar nisso. Para definir melhor, a gente tem que ter uma gama um pouco mais ampliada de quais são esses autores, quem são, né? Porque a gente vê muita coisa agora com a internet, a gente descobre no Amazonas, gente que foi esquecida, no Nordeste, no interior de São Paulo, né, que escrevia coisas maravilhosas, que escreve, e a gente está descobrindo agora. Mas, assim, com relação à linguagem, se você pegar a poética da Carolina Maria de Jesus, da Conceição Evaristo, elas são muito próximas, assim, né, no sentido de, como é que se diz, da simplicidade, da objetividade, né? Muito parecido com, às vezes, com Graciliano Ramos, no Vidas Secas, que é frases curtas, né? Acho que é isso. Certo. É uma perspectiva, né, que você está trazendo. Em teoria literária, tem essa escola, né, que vincula a existência de autores com a sua frequência de leitura, né? Eu vou dizer para você que eu não concordo. Não é o fato de não sabermos que o autor não existe que faz com que ele não exista, né? Não é o fato do autor não ser lido que faz com que ele não exista. Então, essa literatura está, né? Se as pessoas não conhecem, se as pessoas não leem, se as pessoas ainda não estão sabendo, eu acho que é uma outra situação. Os autores existem, estão aí, né, escrevendo há séculos,
Então, pelo menos a academia, né, as pessoas que se dizem especialistas em literatura, elas têm que ter esse conhecimento, né, elas têm que saber essa literatura. E são essas pessoas que tentam discutir o conceito. Então, não dá para a gente esperar que esses autores virem best-seller para a gente discutir o conceito, né? Eu acho que são movimentos que acontecem juntos. Então, as pessoas que eu estou trazendo aqui, que escreveram livros, artigos, para chegar nesses conceitos, são pessoas que conhecem muito de literatura afro-brasileira, né? Então, a Conceição Evaristo é uma leitora de literatura afro-brasileira, né? Ela é doutora no tema, além de ser a escritora genial que ela é mestre e doutora em teoria literária e ela estudou a literatura negro-brasileira. Então, ela tem o conhecimento para discutir isso. Eduardo Assis Brasil também, né? Ele tem esse conhecimento, ele conhece a literatura para discutir. Então, a discussão do conceito cabe às pessoas que conhecem essa literatura. O momento em que essa literatura vai ficar mais conhecida, não sabemos, né? Aparentemente estamos nesse caminho dos nossos autores afrodescendentes serem mais lidos, mais publicados, né? Receberem publicações mais cuidadosas, publicações que recebem também um incentivo grande de publicidade, né? Porque isso é importante para uma literatura circular com mais força, né? Pode falar, José Carlos. José Carlos, você quer comentar? Eu acho que eu não deixei claro, assim, só te falar. Eu só queria dizer para você que ficaria mais, assim, mais amplo discutir os conceitos de literatura afro, talvez se a gente tivesse uma gama maior só, tá? Se a gente tivesse, por exemplo, para comparar mais um com o outro, para saber, né, como faz, para ter mais informações. Por isso que eu acho que o nosso papel é importante, a gente começar a trazer novos autores, né? Descobrir novos autores e falar, isso tem uma característica assim e tal. Não quis questionar, não, só quis, assim, para definir, eu acharia melhor a gente ter um leque maior. Com certeza. Para definir, tem que conhecer, né? Não dá para você querer definir um objeto sem conhecê-lo, né? Uhum. Muito bem. Eu estou aqui no chat, estou na minha missão de me relacionar melhor com o chat. Alguém falou da questão da religião de matriz africana e o urubá, como isso aparece na linguagem, fica mais fácil de ver, né? Pegando o gancho do que o José está falando, eu demorei muito para descobrir Machado de Assis era um autor negro, sou do POSL numa MF, dentro de uma comunidade extremamente carente de tudo, mas posso afirmar que nossos alunos se apropriam da literatura afro, as discussões sobre o tema são constantes na sala de leitura, tem isso também, né, Denise, as realidades de cada local, de cada escola, né, depende muito de quem é o professor, de quem está à frente da sala de leitura, né? A Michele, conheci Conceição com Canção de Ninar para Menino Grande, agora quero ler tudo dela. Escolas municipais estão com uma diversidade muito grande de autores negros e também africanos, indígenas, entre outros. Olha, Ana Lúcia, eu concordo com você e vou dizer mais. Acho que as escolas da rede pública da cidade de São Paulo está com o melhor acervo de público de literatura negra do Brasil. Acho que é algo aqui, e assim, parabenizo de viva voz o Samir, né? Claro que é uma equipe, não tão grande quanto deveria ser, né, Samir? Mas é uma equipe de muitas pessoas, né, que estão, assim, há pelo menos uma década, 2 décadas, trabalhando para a gente chegar aonde chegamos agora, mas é o melhor acervo brasileiro de literatura negra no Brasil. Público, né? Acervo público.
Para não dizer de literatura contemporânea, que também o acervo que vocês têm acesso, se não o melhor, um dos melhores. Muito bem, vamos continuar agora e dar uma olhada no que o CUT traz para a gente. Eu vou de novo compartilhar a tela. Vou voltar lá para a apresentação. Vocês já estão vendo? Sim. Sim. E se mexeu aqui? Agora ficou preto. Aí, agora foi. Foi? Foi? Foi. Eu estou mostrando uma tela assim, não é literatura afro-brasileira, nem literatura afrodescendente. Estão vendo essa tela? Sim. Maravilha. Então, isso aqui é a questão central do livro do CUT. O livro do CUT é literatura negro-brasileira. Então, ele vai dizer que essa literatura não é afro-brasileira, então ele já está em discordância com o Eduardo, né? Porque o Eduardo está chamando de literatura afro-brasileira. E nem literatura afrodescendente. Por quê? Quais os argumentos dele? Tem alguém com o microfone aberto. Se puder fechar, a gente agradece. Obrigada. Então, como é que ele argumenta isso? Primeiro, o referido prefixo afro, tudo isso aqui é com aspas, tá, gente? É o texto do CUT. O referido prefixo afro abriga não negros, mestiços e brancos. Portanto, pessoas a quem o racismo não atinge, para as quais a identidade da herança africana não está no corpo, portanto, não passa pela experiência em face da discriminação racial. Né? Então, veja, o CUT é bem contundente, assim, bem radical no conceito que ele tem de negros. Né? Se a gente fosse pelo conceito do IBGE, o que ele chama de negros são as pessoas pretas. Né? Ele não reconhece como pessoas negras os mestiços, os pardos. Uma outra argumentação dele. A literatura africana não combate o racismo brasileiro e não se assume como negra. Então, ele acha que não tem essa ligação com o afro, não diz respeito a nós. Terceiro ponto. Parece-nos que a escrita afro-brasileira ou afrodescendente tenderia a se diferenciar da escrita negro-brasileira em algum ponto. O ponto neufrágico é o racismo e seus significados no tocante à manifestação das subjetividades negra, mestiça e branca. Olha quanta coisa tem aqui, hein? Para a gente conversar. Vocês estão seguindo o argumento? Então, para ele, o que existe é a literatura negro-brasileira. E ele está aqui explicando por que não é afro. Tá? Ele acha que afro vai abrigar pardos e até brancos. Ele acha que afro faz uma ligação com África que não existe no Brasil. E ele acha que o prefixo negro, né, a palavra negro, coloca mais o combate ao racismo. É uma literatura, ele reconhece como literatura negro-brasileira a literatura mais combativa diretamente com o racismo, que é a literatura que ele faz. Né? E, por último, ser negro no Brasil não significa obrigatoriamente compartilhar uma mesma identidade com os povos africanos. Então, ele volta no argumento de que a literatura negro-brasileira não tem vínculos com a África e nem com os povos africanos. E eu vou novamente interromper o compartilhamento e a gente vai comentar um pouco os argumentos do CUT, podendo até fazer essa comparação com o Eduardo, com o que o Eduardo havia colocado. Vocês conheciam esse posicionamento? Vocês sabem quem é CUT, né? Elizabeth,
Oi. Eu ia perguntar justamente, esse livro foi para as escolas também, você sabe? Chegou para nas escolas? O livro do CUT? Obras do CUT? É. Você sabe se chegou nas escolas? Não sei, eu não posso te afirmar se Tá. sim ou se não. Mas ele é um dos maiores poetas da literatura negro brasileira. Eu vou nomear assim, porque é assim que ele nomeia, então eu acho que a gente tem que acatar quando um autor diz o que a literatura dele é, né? Então não vou chamar de afro, né? A literatura negra brasileira. Ele é um dos fundadores, e o Samir quer falar, ele vai dar informação para a gente. Só vou dizer que ele é um dos fundadores dos Cadernos Negros, que na década de 70, final da década de 70, que é quando foi fundado, coincide com a fundação oficial, né, do movimento negro, que eu sempre digo, não podemos esquecer, o movimento negro, ele é fundado lá nos quilombos, né, ou até antes, quando as primeiras barcas chegam e os primeiros africanos já têm ali que lidar com a sua sobrevivência e com a lutar por sua existência, ali é o movimento negro nascendo, né? E depois vem todo o quilombo, o quilombismo, os terreiros, tudo isso é movimento negro. Mas o movimento negro institucionalizado, não é, com documentação, com cartório, com firma reconhecida, é no final dos anos 70. E o CUT, nesse fluxo, funda os Cadernos Negros, que é o nosso primeiro quilombo literário, né, onde as pessoas negras, finalmente, José Carlos, você que está interessado, né, com essa questão da circulação da literatura negra, é o lugar onde primeiro os escritores negros vão conseguir espaço para publicar. Então foi o primeiro lugar que Conceição Evaristo publicou, foi o primeiro lugar que Cidinha da Silva publicou, primeiro lugar, e assim vai. Né? Então o CUT é um grande responsável pela existência, que até hoje circula. Né? Diz, Samir. Oi, Beth. Não, tento evitar falar muito, né, até porque tem ótimas falas dos professores, mas só nesse caso é uma fala de informação mesmo, né? A literatura negro-brasileira, esse livro já tem umas 2 décadas, né, Beth? Esse tem disponível em PDF online, a gente até compartilhou no Drive, mas em acervo não teórico, mas literário, o livro Contos Crespos foi comprado recentemente pela nossa rede do CUT, e como a Simone disse, que eu corroboro o que ela disse aqui no chat, né, as últimas edições dos Cadernos Negros, né, foram compradas pela nossa rede. Infelizmente, a gente não tem todos os volumes desses 45 anos dos Cadernos Negros nas escolas, né, que são, né, de irmos atrás mesmo nos arquivos, nos acervos, em bibliotecas, mas os últimos volumes, a Valéria também colocou, né, estão na sala de leitura, que é uma ação política, social e literária que o CUT, né, criou, e tem contribuído muito com o acervo na nossa rede. E aí, aproveitando aquela hora que você citou, Beth, né, já que eu não falei aquela hora, deixa eu aproveitar, porque aí eu não falo mais também, a não ser que seja necessário, né? Quando foi comentado do acervo, né, da compra, recentemente, só um comentário mesmo, né, que aproveitar o gancho, já que eu abri a câmera. Um companheiro meu, o André, que é do Núcleo Étnico Racial, até estava conversando comigo, né, que a gente estava vendo uma foto de uma escola que estava lá, né, que eles estavam fazendo um evento literário, e estava lá uma foto do Sérgio Vaz e uma foto da Conceição Evaristo, né, na recepção da família, da comunidade, e aí a gente está refletindo sobre isso, né, como que em muitos lugares do país, até da nossa cidade, até do nosso estado, né, essas 2 figuras, né, Sérgio Vaz e Conceição Evaristo, não são conhecidas, né? São conhecidas por uma bolha, por pessoas que são especialistas em literatura, que estudam, que apreciam a literatura, mas, assim, na nossa rede, não tenho nenhuma dúvida que, em sua maioria, as escolas, os professores sabem quem são eles, e só corrobora a fala da Beth, né, sobre essa compra nessa última década, o acervo, né, autores contemporâneos, trazendo também os autores clássicos, mas tentando ter esse olhar de bibliodiversidade, autores da periferia. Eu acho que essa direção da nossa rede deveria inspirar outras, né, e acho que temos que continuar nessa toada, até porque os acervos da nossa rede são comprados por uma comissão, não são escolhidos, melhor dizendo, por uma comissão, na qual
além das equipes das DREs, a equipes do SME, que eu faço parte também, mas professores, sempre professores da rede, são indicados para analisar os livros, fazerem pareceres e ajudarem nessas escolhas. Tenho certeza que alguns dos que estão presentes aqui hoje já ajudaram nessa compra. Então, isso realmente torna viva essa compra e essa ampliação do nosso acervo. Desculpa, Beth, eu aproveitei para responder a pergunta do CUT e aí já complementar aquela, quando você me citou aquela hora. Obrigado, viu? Obrigada a você, Samir. É realmente algo para celebrar, né? Eu não sei aqui a faixa etária de vocês, mas quem é 40 a mais, 50 a mais, como eu, sabe da diferença, né? De acessar essa literatura desde da educação infantil, e acessar essa literatura por meio de mediadores racializados, de mediadores comprometidos, se não racializados por serem brancos, mas comprometidos com a literatura antirracista. Né? Então, qual o impacto, né, Samir, e todos e todas, qual o impacto que isso terá na nossa sociedade e na construção de uma sociedade antirracista, né? Então, a nossa hipótese é que o impacto será imenso. Né? As pessoas falando aqui que participaram da comissão. Bom, alguém mais quer comentar algo do CUT, do que eu trouxe, né? Dessa definição dele, do quanto ele... veja que interessante, queria ressaltar um aspecto, como ele distancia a literatura negro-brasileira de uma ideia de África. Ele pontua o negro, então a pessoa negra, o preto, a pessoa preta, que fique bem estabelecida, a pessoa preta, e ele enfatiza também o território Brasil. Ele dá uma especificidade aí com o território Brasil. Ele não reconhece aí o impacto África. Olha que interessante para a pergunta que, por exemplo, a Liana estava fazendo, na questão da linguagem. Né? O CUT é um autor negro que, salvo engano, leio muito a obra dele, mas não vou aqui ousar dizer que eu conheço tudo. Não utiliza Yorubá. Né? Não utiliza idiomas africanos em sua obra. Então, veja que tem uma posição aí, tem uma perspectiva muito forte, muito perspicaz também, tem um ponto de vista aí muito interessante, de político, inclusive, né? Político, do que é uma pessoa negra, do que é uma literatura negra, de como o Brasil se coloca nessa questão, né? De qual é o lugar de África nessa questão. E aí a gente vai falar... Hoje em dia a gente tem uma palavra para isso, que quando o CUT começou a escrever, ela não era tão frequente nos nossos discursos, que é diáspora, né? Então, hoje em dia, quando a gente pensa em literatura da diáspora, a gente vai pensar muito nessa literatura do Atlântico, que é uma literatura nem de cá nem de lá, né? Então, qual é o lugar da literatura negro-brasileira, da literatura negro-africana, da literatura negro-portuguesa, a literatura negro-caribenha, a literatura negro-cubana, a literatura negro-norte-americana, né? É o Atlântico, porque foi onde a gente se perdeu e onde, de alguma forma, ficamos, ou não, né? Então, vai ter muitos teóricos para falar que não, que a gente não pode falar isso, que a gente tem que marcar territórios. Se a gente fala que não é de lugar nenhum, a gente fica sem lugar nenhum para existir. Né? Então, essa militância que o CUT traz nessa literatura negro-brasileira é muito interessante, porque ele está ali marcando um território para essa literatura existir. Pode falar, José Carlos. Até assim, é tão contundente o que ele fala que te tira do chão, entendeu? Ele é bem contundente, você fica, não tenho que ler agora, entendeu? Agora eu tenho que ler, porque ele é muito forte nas afirmações, né?
Ele pega ela direto, assim, com muita clareza. E para a gente que está tentando entender o que está acontecendo, para ele não, já está bem claro o que está acontecendo. Né? Essa contundência me assustou um pouco. Eu quero lê-lo. Leia, leia. Simone, concordo com você. Tenho estudado muito sobre isso. A Simone escreveu aqui no chat. Concordo com o Kuti no aspecto do distanciamento com a literatura africana, até porque a África é diversa. Qual África estaremos falando? Então, isso assim já é nós, né, que somos leitores, que estamos preocupados com o assunto, todo mundo concorda com isso, né? A África é diversa, são várias nações, centenas de idiomas, de culturas, de tradições, né? Então, quando a gente fala África, que África a gente está falando? O povo da diáspora fala África, sim, né? África, tem aquele livro, né? A Invenção da África. A África foi inventada pela colonização, por os colonizadores europeus que chegam lá e falam, isso aqui é a África. A África nunca se denominou África. Né? A África não tinha, nenhum povo de África tinha essa ideia de, nossa, somos uma unidade África. Do mesmo jeito que nós aqui na América Latina, não, né? Muitos de nós não se vê, né, como latino-americano, no sentido de que olha quantas diferenças entre nós, os argentinos, os chilenos, os paraguaios, né? Ou até mesmo dentro do Brasil, né? Temos tantas diferenças. Então, Simone, você está certíssima. Quem nomeia a África é o colonizador. Então, se nós estamos fazendo um esforço intelectual, artístico, e como educadores de decolonizar a nossa linguagem, a nossa cabeça, a gente já ficou aí numa encruzilhada. Porque essa visão de África é uma visão do colonizador. Então, como a gente vai pensar tudo que a gente está pensando sem pensar a África como um bloco? Isso é algo posto, tá? Para a gente pensar. Agora eu quero colocar uma outra questão que também me aflige aqui. Ontem mesmo tive encontro no grupo de pesquisa, a gente falou muito sobre isso. Não podemos negar que o povo africano, quando chega em seus territórios não escolhidos, por exemplo, o Brasil, há um encontro. Isso é interessantíssimo. Então, quando você cria vamos pensar nos quilombos. Quando os quilombos começam a surgir, não são os quilombos não reúnem pessoas africanas vindas do mesmo lugar, que falam o mesmo idioma, mas unem pessoas africanas. Eles vêm de África. Então, a história do genocídio e da escravização nos uniu. É uma nação forjada por essa dor. E, a partir daí, o Brasil acontece, né? A africanidade brasileira surge, nasce, acontece. Mas muitos pontos, e aí convido vocês a lerem o texto do Abdias do Nascimento, né? O quilombismo. Acho lindíssimo aquele texto, que o Abdias vai aprofundar sobre essa reflexão. O que faz de nós um povo? Porque a resposta dele é o quilombismo. Né? O que faz com que a gente diga o povo afrodescendente? Entende? E aí queria sugerir então para vocês uma coleção muito bonita que saiu agora, A Ideia de África, do Mudimbe, são autores africanos, tá? A Ideia de África. E tem Religiões Africanas, que é do Olupana, e esse livro que eu estou lendo está sendo muito disruptivo para mim, de tudo que eu penso, que é o Diáspora Iorubá no Mundo Atlântico. Diáspora Iorubá no Mundo Atlântico. Ele vai partir de uma visão da colonização e da escravização a partir do idioma Iorubá, que não é um só, né? Não sei se vocês sabem, o idioma Iorubá se subdivide em centenas
de dialetos. Mas é tudo iorubá, mas é tudo diferente. Eita, que a gente tem tanta coisa para ler e para estudar aqui. Tô lendo o chat, viu, Samir? Como eu tô me dedicando ali o chat. Não, e tá rolando até debates aqui, o pessoal comentando, concordando ou complementando, isso é muito bom. A Cláudia escreveu assim: pensei exatamente nisso, Liana. Pegamos a sala organizada, da sala de leitura, né? E com livros classificados, e me peguei perguntando isso outro dia, pois na estante estava escrito literatura afro, mas com livros de autores negros brasileiros e estrangeiros. E me deparei com essa questão. Qual foi a questão que a Liana colocou? Agora eu me perdi. Eu vou ler, a Liana tinha colocado um pouco antes, assim, ó. Tá. Vai, lê. Penso que os POSLs, bom, deixa eu só contextualizar, porque tem professores de EMEI também participando. POSL é o professor orientador de sala de leitura, então essa sigla a gente usa muito em EMFs, né? Penso que os POSLs estão sim por dentro dessa literatura e mexe com a própria concepção de organização física do acervo na sala de leitura, de dar essa visibilidade para as obras. Essa é uma discussão que a gente já fez em outras formações, até inclusive quando a Kilsan de Oliveira trabalhou conosco também, como a disposição física, né, como a forma como está organizado esse acervo diz muito, né, do compromisso ou não do professor, né, e já temos casos, relatos históricos, né, de professores que colocam autores negro-brasileiros ou até autores africanos como, entre aspas, como folclore, literatura folclórica, algo desse tipo, ou obras que remetem a religiões africanas, né, de matriz africana, escondidos lá em cima de um lugar inacessível para os estudantes. Então, isso diz muito de problemas que fartamente têm sido problematizados. Hoje em dia, acho que a gente tem menos esses problemas, mas já foram discussões de uma década aí, da forma como ampliar esse acervo e romper estereótipos, né? Muito bem, Samir. Enquanto você falava, tô te ouvindo, e escrevi aqui no chat o nome do livro que o Fábio tinha pedido aqui, tá? Fábio Pinheiro pediu, qual o nome desse livro eu coloquei? Diáspora Iorubá no Mundo Atlântico, e coloquei os nomes dos autores e as pessoas aqui horrorizadas com a informação que o Samir trouxe sobre a prateleira do folclore. Eu não vou nem comentar, Samir. Vamos partir, então, para Conceição? O que Conceição nos traz? Vocês estão vendo a tela? É uma foto da Conceição. Sim, tá. Abriu sim. Maravilha. Então, o artigo da Conceição é Literatura Negra, uma poética de nossa afro-brasilidade. Então, veja que a Conceição aparece aqui quase como uma conciliação dos dois pontos, né? Ela traz o termo negra, literatura negra, mas ela traz o afro-brasilidade também, ela traz o afro, né? É quase que um pensamento dialético aqui, né? Vimos duas posições, agora estamos aqui na terceira. Vamos ver o que ela diz. Então, o artigo dela, como eu disse para vocês no início, é muito complexo, com muitas referências, com muitos dados históricos, muita reflexão e dados literários e de teoria literária também. Mas eu recortei aqui um trecho. Parece que a literatura, ao compor o negro, ora como um sujeito afásico, possuidor de uma meia-língua, ora como detentor de uma linguagem estranha e ainda incapaz de apreender o idioma do branco, ou ainda como alguém anteriormente mudo e que, ao falar, simplesmente imita, copia o branco, revela um espaço não negociável da língua e da linguagem
que a cultura dominante pretende exercer sobre a cultura negra, o que sugere as questões levantadas por Eni Orlandi em seus estudos sobre análise de discurso. Para a pesquisadora, o primeiro enfrentamento ideológico entre os colonos e os colonizados é o embate político-linguístico. Então, veja, para chegar aqui nesse ponto, ela fez toda uma descrição, vários comentários sobre como o negro, como a pessoa negra é caracterizado na literatura brasileira. Né? E aí ela diz que muito dessa caracterização insuficiente, inadequada, equivocada, colonizada e muitas vezes racista, ela não usa esse termo, tá? Eu que estou colocando esse termo. Se dá em um âmbito que a gente já vem falando aqui desde o início do encontro, linguístico, o uso da língua. Né? E aí ela traz essa ideia muito rica, embate político-linguístico. Todo o processo de escravização é baseado nesse embate político-linguístico. Então, as barcas chegam, já desde antes, né? Quando eles ainda estão do lado Atlântico, os colonizadores, eles vão intencionalmente misturar pessoas de idiomas diferentes, né? Que é para dificultar a comunicação e a organização e a revolução, né? A resistência ao sequestro. Quando chega no Brasil, esse embate político-linguístico é aprofundado, com leis que proíbem falar e escrever em línguas, em idiomas africanos, isso era proibido por lei, né? O que faz com que as pessoas tivessem que aprender, querendo ou não, o idioma português brasileiro, naquele momento português de Portugal, né? E desculpa, gente. E isso vai ter um impacto no modo como essas pessoas se organizam, se comunicam, se expressam, porque tem um adendo aí. A elas está proibido por lei o acesso ao estudo, à escolaridade, ou qualquer ferramenta ou aparelho educacional. Então, assim, não pode falar o seu idioma e não pode aprender o outro. Uma maneira de... uma tentativa nunca alcançada. É uma tentativa de emudecer as pessoas. Então, esse embate político-linguístico está dado desde o lado Atlântico e se aprofunda com a chegada, e há todo um sistema organizado envolvendo Estado, escolas, sistema educacional, sistema editorial, para que as pessoas negras fiquem apartadas, né? Por isso ela diz aqui, revela o espaço não negociável da língua e da linguagem que a cultura dominante pretende exercer sobre a cultura negra. Né? Então, todo um sistema multifacetado para manter as pessoas negras fora do domínio linguístico. Ferramenta básica para produção do conhecimento, para circulação do conhecimento. Então, vejam o tamanho da resistência, o tamanho do esforço de continuar existindo culturalmente, historicamente, com as suas tradições, com as suas memórias, com as suas religiões,
né? Ou se a gente preferir, com a sua espiritualidade. Então, esse embate político-linguístico é algo importantíssimo. E ele vem impactando ainda hoje. Então, quando a gente está aqui falando de estante em que o autor negro aparece no folclore, quando a gente está falando aqui que as pessoas ainda não conhecem o Vaz, não conhecem Conceição, não conhecem Carolina, ainda é o impacto desse embate político-linguístico. Então, a Conceição vai dizer que a literatura negra é uma prática literária que emerge da resistência e da subjetividade negra. Subverte os paradigmas literários dominantes e afirma politicamente a identidade e a cultura afro-brasileira. Ah, que bonito isso, né? Então, qual que é a definição de literatura negra para ela? Primeiro, ela traz a ideia de prática literária. Olha que interessante. Prática literária. Ela não fala literatura que emerge. Ela não fala um texto que emerge. Ela fala uma prática que emerge. O que ela está focando aqui? O gesto de escrever. Olha como ela é coerente com o que ela vai trazer em outros textos com a escrevivência. O que ela está aqui focando uma prática literária, uma escrita. Vai ser publicado? Vai ser lido? Vai ganhar prêmio? Não sabemos. Mas é uma prática literária que existe, que sempre existiu, e que emerge da resistência e da subjetividade negra. Subverte os paradigmas literários dominantes, sim, né? Porque se é resistência, vai subverter os paradigmas e vai se afirmar politicamente, afirma essa identidade e essa cultura afro-brasileira, justamente porque é resistência e subjetividade negra. Então, literatura negra é, segundo Conceição Evaristo, resistência e subjetividade afro-brasileira, desconstrução de estereótipos e inclusão de identidades negras, afirmação política e cultural. Eu acho que aqui faltou afirmação política e cultural do povo negro. Então, é isso que constitui uma literatura negra. Eu vou novamente para interromper o compartilhamento para a gente conversar. O Fábio Pinheiro escreveu um parecer sobre a literatura da Conceição, elogioso, e ficou tocado com a ideia de subverter, né, essa literatura. Mas alguém quer comentar? É interessante o modo como a Conceição coloca uma perspectiva política, social, sem sem descuidar da primazia do literário, né? Ela mantém aí a primazia de uma poeticidade, né? Mas sem deixar de fazer essa marcação política. Quando ela fala de subverter, né? Tem algo aqui na subjetividade, eu acho, não sei se esse livro, Samir, também tá na rede, o Escrevivência, a escrita de nós, reflexões sobre a obra, tá, né? Esse me parece que não, viu, Beth? Eu posso estar equivocado.
Ele foi organizado pelo Itaú Social, por isso que eu pensei que tivesse, né? Então, aqui tem um texto da Conceição lindíssimo, em que ela faz um comparativo. Ela é instigada pelo entrevistador a responder, uma pessoa faz essa pergunta para ela, o que tem de diferente, o que tem de igual na sua literatura e na literatura de Clarice Lispector? Então, a resposta é maravilhosa, né? Porque Clarice Lispector, ela está ali vinculada a uma ideia de uma escrita subjetiva, intimista, voltada para o interior das criaturas, né? E Conceição vai fazer a mesma, de modo diferente, mas ela vai em busca da subjetividade, ela vai representar da voz literária a subjetividade da pessoa negra, que era algo praticamente inexistente, porque a pessoa negra foi negado subjetividade, né? Todo o processo de colonização e de racismo transforma a pessoa negra, animaliza a pessoa negra, né? Deixa a pessoa negra no lugar de coisa, né, de objeto, aquilo que é vendido e é comprado. Então, quando ela desenha os personagens que desenha com aquela densidade, com aquela emoção, com os monólogos interiores, né, com as crises existenciais, é algo extremamente subversivo, né? Ela subverte completamente os estereótipos da personagem negra na literatura brasileira, né? Essa é a genialidade da Conceição, umas das, né? Mas eu acho muito elogiável. Não? Não temos perguntas nem comentários? Vamos então. A Ana quer falar. Pode falar, Ana. Oi, na verdade é só confirmar uma coisa, uma impressão que eu fiquei. E peço já desculpas pelo meu desconhecimento de literatura negra dessa forma. Mas então a gente pode pensar na obra da Conceição Evaristo como um marco que quebra com aquele sujeito brutalizado, sexualizado, que representava o negro na literatura cotidiana, digamos assim, na literatura de forma geral no Brasil. Eu posso colocá-la nesse lugar como ruptura? Com certeza, Ana, exatamente isso, né? Você pode pegar a representação do negro, da mulher negra, na obra de Jorge Amado, e fazer um comparativo com a representação do negro, da mulher negra, na obra de Conceição Evaristo, e aí você vai ter exatamente essa conclusão que você acabou de descrever aí para a gente. Eu pensei exatamente nas obras dele. O Fábio colocou assim: é sintomático o tempo que a Conceição precisou para afirmar-se como escritora na literatura brasileira, ser considerada pela crítica, eu acho que e grandes editoras, o que demonstra a força que a sua literatura tem e a persistência da própria escritora em furar a bolha, e segue ainda dando aula para todos nós. Um caso exemplar é o da Academia Brasileira de Letras. Sim, Fábio, ela fez tudo isso, né, e mais, mas ainda não tem o reconhecimento. Não tem o reconhecimento da crítica, não. A crítica literária canônica ainda resiste. Ainda hoje resiste nessa... E as universidades também, né? Isso, a crítica literária é das universidades, né? A crítica literária acadêmica, né? A crítica literária que faz esses reconhecimentos que tornam o autor canônico e essencial, o José Carlos não a reconhece
como uma escritora, até como escritora, viu? Eu já escutei. Pessoa falando na minha cara. Só mais uma pergunta. As manifestações que aconteceram na periferia, os saraus, os slams, né? Eles contribuíram muito também para que a gente pudesse se aproximar um pouquinho mais da literatura negra, né? Muito. É todo um movimento, né, José Carlos? É todo um movimento de rede, né? É todo um movimento de quilombismo, né? De um ir alicerçando o outro, e inspirando o outro, e cuidando do outro para garantir uma existência. Bem lembrado. Eu vou voltar na apresentação, porque agora a gente chega na última e melhor parte do nosso encontro, que é a leitura de poesia. Eu selecionei aqui 2 poesias que falam sobre o escrever. Vocês sabem que o creme de la creme da poesia, né, um dos momentos que faz de uma poesia é quando o poeta ou a poeta escrevem sobre o poetar. É quando a poesia se debruça para pensar e poetizar o gesto de escrever poesia, que é o que a gente chama de metalinguagem, né? Se a gente for lá em Jacobson, que ele vai definir para a gente, né, os 7 tipos de linguagem, ele vai definir o que é linguagem poética, né? E aí ele diz, linguagem poética é quando a linguagem se desdobra sobre ela mesma, metalinguagem. Então esse é o grande momento. Então eu vou trazer aqui 2 poemas, um de Conceição e um de Carolina Maria de Jesus, sim, é essa mesmo, que ainda hoje há uma resistência enorme em reconhecer o talento poético, né? Querem que ela fique nesse lugar de quem escreve diários, né? E não a reconhecer como escritora. Então, essa pessoa, Carolina Maria de Jesus, escrevendo poesia, metalinguagem, quer dizer, fazendo, né, o creme de la creme do poetário. Pessoas pediram para falar, por favor, pode falar, eu perdi o nome. A Áurea estava com a mão levantada, eu não sei se ela baixou, não sei se quer falar, Áurea, se foi sem querer, pode falar. Áurea? Não tô lendo o 7 mais, tá? Não tô Oi, vendo. foi sem querer, tá bom? Tá Desculpa. bom, Áurea, obrigado. Tudo bem. Ó, o Fábio tinha colocado uma pergunta aqui, né? O Fábio está participando bastante, sempre, né? Um querido. Você acha que autores negros da atualidade refletem bastante em sua poesia sobre metalinguagem? E se possível fazer metalinguagem, e se é possível fazer metalinguagem no contexto de produção de um poeta negro? Sim, para as 2 questões, e depois a gente fala um pouquinho mais. Vamos ler aqui e analisar juntos esses 2 poemas, tá, Fábio? Da calma e do silêncio, Conceição Evaristo. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes, a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter, nua dentro da íris, a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor,
não me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quedar, deixe-me quieta, na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Bom, então vamos lá. É um poema com 3 estrofes, né? Todas as 3 estrofes começam com um verso parecido. Quando eu morder, quando o meu olhar, quando meus pés. Então, o primeiro está fazendo uma referência à boca, o segundo aos olhos e o terceiro aos pés. É um poema corporal. O eu poético aqui está se colocando como corpo. Isso para o autor, para a autora negra, é muito significativo. A gente nota uma relação com o corpo muito especial desses autores, né? O se colocar como pessoa, um corpo que luta para existir. E na literatura isso vai estar muito presente. Quando eu morder a palavra, então veja, que visceral, né? É um eu poético que se alimenta de palavras. E o que acontece quando o eu poético, quando uma poeta morde a palavra? O que ela está fazendo? O que é esse mascar? Né? O que é ir fundo no tutano do verbo? É fazer poesia. Né? Colocar a linguagem do avesso. É tirar todo o sumo, aproveitar toda a vitamina, tudo que uma palavra, a mais desgastada, a mais usada, ainda pode ter de poeticidade. É isso que o poeta faz. O tutano do verbo. Ele vai no mais íntimo de cada palavra. Né? Então, quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. O eu poético de Conceição Evaristo, estou pedindo tempo. Ele precisa de mais tempo, porque ele quer mascar, rasgar entre os dentes. Olha que bonito essa imagem da palavra, do verbo, que tem pele, que tem osso e que tem tutano. A palavra viva, a palavra corpo. Porque versejar, né, escrever versos, fazer poesia, é ir no âmago das coisas. E aqui ela está fazendo a junção de palavra-coisa. A coisa-palavra e a palavra-coisa. Está dando vida às palavras e poeticizando as coisas. Quando o meu olhar... Bom, agora o eu poético está em outro lugar. Está no olhar do observador. Né? Para fazer poesia, para fazer literatura, você tem que observar. Você tem que olhar. Senão você não faz, né? Se perde no nada, por favor. Outro item importante. Todo o terceiro verso é por favor. Depois quero ouvir comentários de vocês sobre esse verso, que se repete. Por favor. Não me apressem, não me despertem, não me forcem. Então, ela está aqui clamando por sossego. Ela está clamando pelo tempo da criação, o tempo que for necessário para a sua criação. Quando o meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter, no dentro da raiz, da íris, a menor sombra, o ínfimo do movimento. O olhar do eu poético está procurando o que é especial, o que é miúdo, o que é único, o que é específico, o que é significativo. O eu poético aqui não está buscando estabelecer frases de efeitos, estabelecer teorias, generalidades, resoluções de problemas. Não, ela quer ir no sensível. Ela quer ir no que é
no que tem o vigor da vida que não cessa. Por isso ela precisa ir no tutano do verbo. E para isso ela precisa, por favor, de tempo. Por favor, de sossego. Quando os meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. O não me forcem é maravilhoso, não é, pessoal? Não me obriguem, não me peçam, não me desesperem. Então, caminhar para quê? Uma pergunta filosófica, não é? Quero ficar parada, né? Eu quero ficar quieta. Na aparente inércia, porque a poeta, quando ela está parada, ela não está parada, porque ela está olhando, porque ela está pensando, porque ela está poetando, porque ela está mascando palavra. Então, essa inércia é só aparente. Nem todo viandante anda estradas, há mundos submersos, que só o silêncio da poesia penetra. E aqui, como uma grande poeta, como toda grande poeta faz, termina o verso celebrando a poesia, né? Dizendo, olha, isso aqui que você está lendo é o silêncio penetrado. É isso que eu dou, é isso que eu, poeta, é isso que o meu eu poético tem para oferecer. Um silêncio. Comentários? Então, vou para o poema da Carolina e depois a gente pode comentar os dois juntos. Carolina Maria de Jesus, O Colono e o Fazendeiro. Diz o brasileiro que acabou a escravidão, mas o colono sua o ano inteiro e nunca tem um tostão. Se o colono está doente, é preciso trabalhar. Luto pobre no sol quente e nada tem para guardar. 5 da madrugada, toca o fiscal a corneta, despertando o camarada para ir à colheita. Chega a roça, o sol nascer. Cada um na sua linha, suando, e para comer só feijão com farinha. Nunca pode melhorar esta negra situação. Carne não pode comprar, para não dever ao patrão. Fazendeiro ao fim do mês, dá um vale de 100.000 réis. Artigo que custa 6, vende ao colono por 10. Colono não tem futuro e trabalha todo dia. O pobre não tem seguro e nem aposentadoria. Ele perde a mocidade, a vida inteira no mato, e não tem sociedade. Onde está seu sindicato? Ele passa o ano inteiro trabalhando, que grandeza, enriquece o fazendeiro e termina na pobreza. E se o fazendeiro falar, não fique na minha fazenda, colono tem que mudar, pois há quem o defenda. Trabalho o ano inteiro e no Natal não tem abono. Percebi que o fazendeiro não dá valor ao colono. O colono quer estudar, admira a sapiência do patrão, mas é um escravo, tem que estacionar, não pode dar margem à vocação. A vida do colono brasileiro é pungente e deplorável, trabalha de janeiro a janeiro e vive sempre miserável. O fazendeiro é rude como o patrão, conserva o colono preso no mato, é espoliado sem lei e sem proteção, e ele visa o lucro imediato. O colono é obrigado a produzir e trabalhar diariamente, quando o coitado sucumbe, é sepultado como indigente. A Carolina tem poemas longos, né, épicos, né, com uma tendência épica, de contar uma verdade, de trazer um retrato da sociedade, né, uma fotografia mesmo do que ela vê, do que ela pensa, com um atravessamento crítico muito presente. Ela trago esse poema aqui para a gente ver todo o trabalho dela
se não tem muito evidente uma metalinguagem, né? um fazer, refletir sobre o fazer poético, em termos de palavras, de vocabulários, mas quando a gente contextualiza quem é Carolina, quem é essa poeta que está aqui articulando esse eu poético, que está trazendo essa realidade da plantação, né, a realidade de uma fazenda, em versos, trabalhando a literação, trabalhando rimas, construindo imagens, trabalhando contradições, inversões, né, de ideias e significados, fazendo uma crítica social muito grande, muito intensa, muito aguda. A gente tem um eu poético desafiando, subvertendo, que é aquela regra, né? Aquela regra não, aquele aspecto que a Conceição Evaristo colocou, né? A literatura negro brasileira, a literatura afro-brasileira é uma literatura que subverte o estereótipo do negro na literatura. E aqui a gente tem um desdobramento, porque é uma subversão, porque é uma mulher negra, favelada, que cata lixo para sobreviver, catadora de lixo, diarista, que acorda às 4 da manhã para escrever poesia e faz essa poesia, né? Então, é uma poesia que ela se transforma em metalinguagem no momento em que ela se desdobra no corpo dessa mulher, não é? Essa mulher que subverte tudo que até então se pensava do que é poesia, do que é poeta, né? Do que é uma pessoa negra escrevendo, o que uma pessoa negra pode, uma pessoa negra favelada, mulher, pode com um lápis na mão. Então, é um conceito de metalinguagem que foge um pouco do que nós temos visto, né? E é uma provocação mesmo para a gente ir decolonizando esses conceitos, né? Porque na visão eurocêntrica, a metalinguagem ela só pode acontecer na linguagem oral, na linguagem escrita. Mas se a gente for pensar a linguagem do ponto de vista decolonial, a gente pensa na linguagem corpo, na linguagem performance, na linguagem oral, né? Então, essa metalinguagem aqui da Carolina, ela é toda especial, ela é diferente, ela é subversiva, porque ela se desdobra no corpo de uma mulher negra favelada, escrevendo sobre poesia, no sentido em que ela transforma a poesia que já existia em um campo de existir e reivindicar a existência negra no Brasil. Vocês estão comigo, né? Beth, a Rosimeire falando. Você sabe mais ou menos a data dessa poesia? Você tem essa informação? Da Carolina? Isso. Essa poesia é dos anos 60, mas eu posso te dar essa informação mais exata. Porque olha essa poesia que fantástica que é, né? E ela, por ser dos anos 60, é próximo do Quarto de Despejo, né? Do lançamento do Quarto de Despejo por ali. E não foi divulgada, né? Olha a intencionalidade. A poesia dela é pouquíssimo conhecida, pouquíssimo lida. As pessoas leem mais o diário, porque esse foi o marketing, né? Uma mulher negra favelada escreve diário. Poesia já não está permitido, né? E eu soube recentemente que ela tem cordel também, né? A Carolina era uma artista multimídia. Ela escreveu e gravou um disco de sambas,
ela E adoro cantar, era Vedete. Eu sambista, adoro cantar, cantava, Vedete da ela era Pampulha. estilista, desenhou várias roupas belíssimas. Enfim, ela tem uma obra vasta, assim, com várias mídias. Maravilhosa essa mulher, gente. Acho que o José Carlos está com a mão levantada também. Quer falar, José Carlos? José Carlos? Não sei se foi sem querer. Oi, da Conceição Evaristo, achei muito legal, assim, para que público ela, para quem dirige a mensagem dela? Me dá a impressão que é para um editor de livros, né? E fica cobrando toda hora que você produza, como se fosse um trabalho mecânico, a literatura. E a literatura exige calma, né? Exige silêncio, exige tempo, né? Assim, parece que ela não falou para a gente, assim, falou para uma outra pessoa, falou para alguém que está cobrando que ela escreva, entendeu? É Né? interessante, né? A gente podia levantar várias hipóteses. Pode ser para ela mesma, né? O próprio escritor, a própria escritora se cobra muito, né? Não pode ser uma mensagem para um outro eu, né? Para o que é a pressa. Pode ser para o leitor, né? O leitor ou para a ideia que um autor faz do leitor, que fica esperando mais e mais obras, né? Pode ser para o sistema literário, né? Como você está falando, para os editores. É interessante perguntar, né? A quem ela. E as palavras que ela coloca, né? Âmago, ínfimo e submerso, né? Assim, minha literatura não é superficial, né? Não, é Ela quer ir tudo no, profundo, né? ela quer ir no âmago, quer ir no ínfimo, no submerso mesmo. Perfeito. E o da Carolina é feito só com quadrinhas, né? Pode até colocar as quadrinhas separadas, né? Parece uma coisa. Às vezes tem uma coisa até meio que. Parece ser ingênuo, né? Mas não é. Porque Parece ser naif, né? é, Mas não é. Isso não é. É muito. É braba, né? É é uma brava. poesia braba. É fogo no parquinho total, né? Pode falar, Gabriel. Boa noite, professora. Eu adorei o poema da Conceição Evaristo e, para mim, me fez lembrar aquele caso que aconteceu, triste caso, né, de racismo policial que aconteceu no interior de São Paulo, né, onde a pessoa negra aí não tem direito nem ao descanso, né, ao ócio, né. Eu imagino para um poeta, né, que um poeta precisa do ócio para criar. O artista ele vai precisar desse momento de não fazer nada. E aí quando a pessoa tá não fazendo nada lá na sua calçada ali, né, sofre, né? Então me lembrou isso, assim. É um poema que me lembrou esse triste caso, assim, sei lá, quanto que a gente Nossa, força a Gabriel, pessoa. te agradeço, te agradeço. A leitura, fiquei até emocionada aqui, porque o que ela está pedindo aqui, né? Esse tempo, esse silêncio, é um luxo muito grande para pessoas negras. Ah, esse corpo que está historicamente brutalizado, que está historicamente destinado para o trabalho que não cessa, né, que não é remunerado, né, que está animalizado, esse luxo, não é luxo, né, entre aspas, esse momento de reflexão, de pensar, de contemplação, né, de filosofar, é negado. É tudo feito para que isso não aconteça. Né? Esse momento do mascar as palavras, né? E aí ela faz esse verbo mascar, não está aí à toa, né? Que é o mascar fumo, né? O gesto também
das vacas, de mascar o capim, ela masca as palavras, porque ela está em outra... Ela é um eu poético, né? Então, ela, para ir no âmago das palavras, ela vai fazer esse mastigar. E você está certíssimo, né? Esse poema é sobre isso, né? Deixem esse corpo negro pensar, esse corpo negro contemplar o mundo. Muito bom, Gabriel, muito bem observado. No texto da Conceição Evaristo, acho que é um trabalho intelectual no da Carolina Maria de Jesus, é um trabalho físico, né? E sempre o corpo, como você falou, está presente nos dois, né? Mas o da Carolina é sublinear, né, José Carlos? Você tem que conhecer a Carolina, você tem que saber da história dela, né? É uma poesia que exige do leitor um conhecimento fora do texto, né? É um texto que, para ser lido em toda a sua potência, o leitor precisa conhecer o contexto do poeta, né? Se você tira toda a história, se eu te dou esse texto, não te falo de quem é, não fala, você vai falar, uma quadrinha, né? Mas aí quando a gente tem todo o histórico e a gente tem, essas palavras ganham uma outra dimensão. Aí a gente volta nas definições, por exemplo, do Eduardo, né? O que ele tinha falado? Que para ser literatura afro-brasileira tem que ter um tema, check. Tem, né? Tem que ser uma pessoa afrodescendente, check. Carolina é. Tem que ser racializado. Tem que ter linguagem. Cadê a Liana? Paramos na linguagem de novo. Será que tem? Qual que é esse aspecto? Essa é a pergunta de final de curso, né, gente? Se a gente for responder hoje, acaba a aula. E tem que formar leitor afrodescendente. Aí eu vi aqui no chat algumas pessoas relatando os alunos, como os alunos leem essa literatura. Justamente, formar leitor comprometido, né, com a racialização. O Samir abriu a câmera, significa a aula vai acabar. Minha função é essa aqui, mestre. Diga, José Carlos. Não, já estava ouvindo, desculpa, se desligar o microfone, esqueci. Imagina. Mas então eu considero, Samir, que a gente já chegou num ponto. Isso, eu ia pedir, você quer deixar alguma orientação para o terceiro encontro, Beth? Já tem os textos que foram sinalizados, né? Como você disse no começo do encontro, são leituras que vão além do curso, durante e pós-curso, né? A ideia é essa, mas quer deixar algum apontamento? E aí, sobre a lista de presença, reitero mais uma vez que o Google gera automaticamente a lista, tá bom, gente? Então, para o próximo encontro, dia 23 de maio, o tema é a crítica literária e o epistemicídio negro, e a gente vai refletir um pouco sobre algo que a gente já passou por aqui hoje, que é a presença do escritor, do intelectual negro nesse cenário, né? Como esse poeta, esse escritor, esse intelectual se faz presente, né? Como resistência e como subversão. Eu passei alguns textos para vocês lerem e, enfim, se vocês tiverem tempo de ler a Lívia Natália, se vocês tiverem tempo de ler Isabela Nunes, né? É sempre bom. Eu gosto muito desse texto aqui da Maria Dolores, da Silvana Carvalho e do Jorge Augusto, O Intelectual Negro, Agente de Letramento. Tá? Na verdade, eu indiquei para vocês 3 artigos. Não tem nenhum livro, são 3 artigos, de repente dá tempo aí da gente ler.
Tá bom? Afinal, o que vocês vão fazer no sábado à noite? Obrigada pela escuta, viu? E por compartilhar as nossas sensibilidades aqui. Parabéns mais uma vez, Beth. Eu vou encerrar a gravação. Peraí. Parar a gravação. E